Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos mais uma vez às nossas conversas das quartas-feiras no site das Casas Irmãs Jesus e Jacó. Que Deus nos abençoe, esteja sempre conosco, os nossos amigos espirituais, anjos guardiões, conosco onde estiver, nos nossos lares, no trabalho ou em qualquer outro lugar, que eles sejam sempre conosco, juntamente com esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos das Casas Irmãs, que basta que nos conectemos e eles estão junto de nós a nos atenderem. Que Deus nos dê paz e harmonia, não só na noite de hoje, mas sempre. Hoje nós teremos a nossa querida irmã Cibele, falando do livro Florações Evangélicas, parceria de Divaldo e Joana, sobre o tema perdoar. Mas antes, como de praxe, vamos fazer a nossa vibração planetária, envolvendo o planeta Terra em muita paz, luz, amor, harmonia. Vamos mentalizar o nosso planeta miniaturizado aqui entre as nossas mãos, entre as palmas das nossas mãos. E vamos mentalizar uma intensa energia cor-de-rosa fluindo dos nossos corações, passando e fluindo pelos nossos braços e saindo das palmas das nossas mãos, envolvendo todo o planeta Terra, todos os seus hemisférios, continentes, envolvendo na luz rosa do amor que tudo é capaz de curar. Que essa luz rosa de amor, de plena luz, possa fazer com que as guerras se resolvam, se dissipem, se dispersem, que haja mais sentimento de amorosidade, perdão, compaixão, não as violências, tantas barbaridades acontecendo, não para toda e qualquer violação de direitos humanos, não para qualquer violação ao nosso ecossistema, do qual dependemos para sobreviver. Gratidão a essa Mãe Gaia, nossa Mãe Terra, que nos sustenta, nos alimenta. Pedindo a Deus de misericórdia, ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que interceda na mente e corações de todos, principalmente os líderes das grandes nações, para que possamos ter paz e harmonia, menos fome, menos miséria, piedade, Senhor, menos violências, piedade, Senhor, que o manto da nossa Mãe Santíssima cubra toda a humanidade sofredora, encarnada e desencarnada, com votos de muita paz para todos nós. Eu passo agora a palavra para nossa irmã Cibele. Bele, nos traga boas reflexões como sempre. Beijo a todos, fiquemos com Deus. Olá, muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Que Deus esteja conosco na noite de hoje, que o Mestre Jesus esteja presente, derramando muita luz, energias de paz, de saúde e de fraternidade, que nos motive e toque os nossos corações, as mensagens que nós recebemos e que nós tentamos passar de uma forma mais explicada. Então, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui juntos e vamos rogar a toda a equipe espiritual, os nossos amigos e companheiros que estão amorosamente nos dando esse suporte e que a gente possa agradecer, agradecer sempre pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade do aprendizado e a oportunidade de crescimento, porque estamos nessa doutrina, a doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, que nos norteia e nos dá a liberdade das escolhas. Mais do que nunca, nós temos hoje, com o conhecimento já adquirido, nós temos as condições necessárias para fazer as melhores escolhas.
Então, é com esse sentimento de gratidão que nós vamos começar, né, o nosso bate-papo da noite de hoje, né, rogando votos de saúde e de paz para todos que estão nos assistindo. E o tema da noite de hoje foi retirado do livro, foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, através da psicografia dele, e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, né, que intitula-se o livro Florações Evangélicas. E desse livro, né, de Joana, foi escolhido um tema que é um tema que nós já ouvimos muitas vezes, muitas. Eu acho que a espiritualidade não cansa de estar nos trazendo essa reflexão sobre o tema do perdão. Talvez por entenderem que nós ainda estamos tão primitivos, tão atrasados nesse aspecto de lapidar esse sentimento, né? E colocar em prática principalmente, né? Porque não é fácil, não é fácil. Ainda estamos digamos assim, engatinhando nesse processo de perdoar. Porque quando alguém nos atinge, nos magoa, nos traz sofrimento, então o primeiro momento a gente não pensa em perdoar. A gente fica, às vezes, cada um reage de uma forma, né? Tem pessoas que revidam, outras se fecham e se afastam, né, daquilo que lhe causou dor e sofrimento, ou daquela pessoa que lhe causou dor e sofrimento. Então, são as formas que nós temos de reagir, né? Então, são reações diversas, cada um tem a sua forma de reagir. Mas vamos ver na noite de hoje o que essa mentora espiritual, né, que foi o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que partiu para a pátria espiritual recentemente. Então, Joana foi essa mentora espiritual de Divaldo por esses anos todos. E vamos ver o que Joana de Ângeles tem a nos puxar para uma reflexão desse tema, né? Que não é fácil a gente encarar, né, uma pessoa ou algo que nos fez muito mal. É até instintivo, né, do homem reagir a uma coisa que lhe magoou, lhe fez. Mas vamos ouvir aqui alguns aspectos da fala de Joana de Ângeles, né, através dessa psicografia. É o capítulo 36 do livro Florações Evangélicas. Então, ela diz aqui no começo do texto, ela nos fala que, sim, deves perdoar. Então, assim, independente do que for, do grau da agressão, nós temos que perdoar. E por que Joana nos fala dessa forma, né? Ela começa já a mensagem falando assim, que sim, como se a gente tivesse quase que uma obrigação da gente ter esse ato para com o agressor. E ela nos diz assim, que ele, né, a pessoa que fez a agressão, o agressor, ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia do perdão. Então, o ato de perdoar é um ato de misericórdia, né? Então, ela nos traz esse aspecto da ótica, como nós enxergamos, né? No primeiro momento, a gente não imagina, não pensa que aquela pessoa que nos magoou, ainda mais se for uma pessoa muito querida, muito próxima do nosso afeto,
a dor é maior. Quanto mais a gente tem um laço de amor, de amizade por uma pessoa que nos fere, nos magoa, a dor realmente é muito grande. É proporcional, né, ao sentimento que nós temos. Normalmente, se a gente receber uma agressão, ou ser caluniado, enfim, alguma coisa que nos magoe muito de uma pessoa que a gente não tem nenhum sentimento, nenhum laço afetivo, a gente pode até fazer esse trabalho com mais facilidade, né? Esse exercício de praticar o perdão. Ou seja, é uma pessoa que não tem um vínculo afetivo comigo, já tem uma certa distância, né, no sentimento. Então talvez fique mais fácil. Mas quando é alguém que nós amamos muito, aí não é fácil. Então muitas vezes a gente não consegue, nesse momento da dor e da decepção e da mágoa, a gente não consegue enxergar aquele agressor como um doente. Mas Joana nos traz esse olhar, né? Que a gente precisa passar pelo crivo da razão, talvez não de imediato, mas parando, né, para refletir depois. Nas nossas reflexões, nós precisamos ter o olhar de misericórdia para com essa pessoa, né, que nos fez sofrer. Por quê? Porque ele deve estar enfermo. Então ela coloca aqui que sempre o agressor é o problema. O problema está no agressor. O doente, a doença, o problema está no agressor e não em quem foi agredido. Eu lembro que uma vez eu assisti uma mensagem de Divaldo, onde ele falava assim, que ame incondicionalmente, ame sempre. Não importa que você não seja amado, mas o seu papel, a sua responsabilidade, né? A gente responde, cada um responde por si. E com o perdão não é diferente, né? Então a gente tem que perdoar olhando aquela pessoa como uma pessoa enferma, como uma pessoa doente. Então, porque para partir dela uma atitude negativa, agressiva, de calúnia, de inveja, de destruir, né, com a intenção de destruir o outro, né, então o grande problema está nessa pessoa que está agredindo. Então é interessante que a gente, a partir de hoje, que a gente tente, mesmo que a gente não consiga, mas que a gente tente olhar, né, aquela pessoa como uma pessoa enferma, que tem algum problema com ela, para assim, do nada, e principalmente se não tiver nenhum motivo, nenhuma razão, né, que a gente comece a fazer esse exercício de olhar o outro e entender, eu digo, o problema não está em mim, o problema está nele. Então, é o primeiro passo, né? E não é fácil, é uma tarefa muito difícil no estágio em que nós, né, eu digo nós em termos de coletivo, né, de sociedade, temos muitas dificuldades, e uma delas é essa. Então ela continua falando, se ele agiu, né, motivado pela ira, lançando mão de armas como a calúnia, agressão, né, essa pessoa, né, que já sabemos que é enferma, ela caiu numa cilada, digamos assim, né, onde ela poderá sair desequilibrada ou comprometido organicamente. Já é um outro aspecto que Joana levanta. Então, a pessoa que agride, que é uma pessoa enferma, ela está, assim, numa cilada, né? Ela é uma pessoa infeliz, ela não tem bons sentimentos, ela não tem bons pensamentos,
Então é como se ela tivesse caído numa cilada espiritual, né? E fica alimentando esse sentimento ruim, né? Porque quem não tem a bondade e o amor no coração, com certeza, né, vai colher, né, essa negatividade que ela alimenta dentro dela. E aqui ela diz que pode haver um comprometimento orgânico. Então, o organismo, com o passar do tempo, ele começa a sentir os efeitos desses miasmas que a pessoa produz com esse sentimento de inveja, de ódio, de maldades, né? Que ela fica ali retroalimentando o tempo inteiro. Então, Joana nos disse isso, que possivelmente essa pessoa não irá perceber esses problemas agora, no ato, mas senão mais tarde. Então, algum momento dessa caminhada, né, ou aqui no plano físico, ou no plano espiritual, em algum momento, essa pessoa ela vai apresentar os sinais, né, de doença, né, não só física, orgânica, como ela acabou de falar aqui, um comprometimento orgânico, mas a questão também espiritual. O perispírito dessa pessoa também está lesionado com chagas, com mutilações, por conta desse sentimento, né, dessa enfermidade espiritual que ela carrega. Então, muitas pessoas se iludem achando que vão fazer as coisas ruins e que vão se dar bem e tal, mas às vezes lá na frente encontram que uma doença incurável, um câncer, doenças degenerativas, não é? Que vai minando a saúde dessa pessoa e ela, poxa, não sei o que foi que eu fiz para estar passando por isso, mas muitas vezes faz a maldade lá atrás e esquece que futuramente tem as consequências. Então, aqui ela fala isso, né? Que a gente não deve revidar, não deve retribuir, né? E principalmente não reagir àquele ato infeliz. E aí cada um de nós é que vai saber em que nível está, em que estágio está, que possa, né, fazer essa misericórdia, ter esse sentimento da misericórdia, do perdão. Então eu penso que o fato da gente não reagir já é um bom começo, né? Não reagir é um bom começo. Orar pela essa pessoa, né? Que Deus tenha compaixão e misericórdia, já é outro passo que a gente pode dar, que não é tão assim absurdo, né, e difícil de fazer, então que a gente possa orar, né, e entender que todos nós temos nossas falhas, as nossas mazelas espirituais, né, caso contrário não estaríamos aqui no planeta de provas e expiações. Então assim, ninguém está livre de também cometer, né, uma falha, uma ofensa, né? Então, cair nas armadilhas espirituais que estão praticamente em todos os espaços, né? Nós andamos em campo minado, uma energia que nós convivemos no mundo de hoje, não é fácil. Então, qualquer um de nós está sujeito a cair. Mas todas as vezes que, né, que a gente se deparar com isso, a gente pode fazer um exercício de relembrar a passagem de Jesus, quando ele chega e tinha numa praça pública uma mulher adúltera que estava a ponto de ser apedrejada. E naquela época era dessa forma que eles faziam, né? Pegou em adultério e
apedrejava até a morte. E aí, nesse momento que Jesus chega, ele vai e fala: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E aí foram saindo um por um, os mais velhos primeiro, depois os outros, e a praça esvaziou e ficou só Jesus e a mulher adúltera. Eu acho essa passagem belíssima do Evangelho, porque é uma lição maravilhosa que Jesus nos dá, que ele não julga, não fala nada, ele apenas diz: mulher, vá e não peques mais, e não volte a errar. Então, assim, é o exemplo que ele deixou. Quer dizer, todos nós temos, né, algo de delito, digamos assim, do passado, de coisas que falhamos, e nós precisamos, né, o auto perdão em primeiro lugar, né, sabendo que nós não somos perfeitos, então a gente tem que primeiro nos perdoar, porque também somos muito falhos, às vezes cometemos também os nossos erros, né, as nossas maldades, né, pequenas maldades, mas a gente tem que se auto-perdoar e ter um olhar complacente também, misericordioso, com o outro. Se eu não sou perfeita, por que eu exijo a perfeição do outro? É uma reflexão que nós precisamos fazer. E é o que Joana nos propõe, né? A reflexão para poder chegar e falar assim: sim, a pessoa deve se perdoar. E muitas pessoas, às vezes, né, alimentam essa mágoa e fica ali: não, porque fulano, eu não esperava isso, e não quero mais ver, e fica, sabe, alimentando aquela mágoa. Aquilo não faz bem, né? Nem não vai ajudar a pessoa o agressor, e muito menos a gente. Então, o auto-perdão, a oração, pensar que se Jesus, né, teve esse olhar com alguém que falhou, né, quem somos nós, né, espíritos endividados, quem somos nós para julgar o outro e condenar, né? Então fica essa reflexão para que a gente possa, né, tentar fazer o exercício, né, do perdão. E aqui Joana nos fala que perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. Então é o perdão incondicional. Ela diz que o perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar paz espiritual, equilíbrio emocional e a lucidez mental. Então, as vantagens do sentimento, né, do perdão. Então, felizes são os que possuem a fortuna do perdão. Então, ela coloca esse sentimento, né, como se fosse um tesouro, uma coisa valiosa, uma joia valiosa, né? E que a gente possa estender esse perdão, espalhar esse perdão largamente, né? E ela volta aqui a dizer que a pessoa, né, que alimenta miasmas que lhe fazem mal, né, que leva a uma alienação com o passar do tempo, né, esses miasmas vão se acumulando. Então, quem se distancia desse sentimento de mágoa, de rancor, porque às vezes você pensa que perdoou, mas está ali, ó, guardadinho, né, aquele rancor. Isso também provoca as doenças do espírito, né? Então, vamos tentar ter essa joia, como ela disse aqui, né? Uma fortuna. O perdoado é alguém em débito, né? O agressor.
E o que perdoou é um espírito em lucro. Então ela coloca assim, num patamar bem elevado, as pessoas que já conseguem praticar esse ato do perdão, o sentimento do perdão. Né? Porque se revidas o mal, a pessoa fica igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Então, quando a gente não perdoa, a gente, ou revida o mal, a gente se nivela, né, àquela pessoa enferma, infeliz. Quando a gente já começa dentro da gente, do nosso coração, pensar, digo, não, olha, é uma pessoa que está enferma, não vou entrar nessa sintonia, né, vou procurar me reequilibrar. E quando eu me reequilibrar, porque a gente fica desequilibrado a princípio, né? No momento da dor, da mágoa, da decepção. Quando a gente se reequilibra, aí a gente começa a ter um raciocínio, né? mais lógico, digamos assim, mais racional. E aí é onde a gente entra com essas orientações aqui que Joana nos dá, né? Então, não revidar o mal ao ofensor, né? Se você perdoa, você está em melhores condições. Então, o fato da gente não revidar já é um grande começo, já é um grande passo. Todo agressor sofre em si mesmo. Então, ele, como já foi dito no início, ele é que está com o problema. Ele é que está com aquela, digamos assim, com aquela mazela, né? Com aquela chaga dentro dele. Então, o maior prejudicado vai ser ele. Todo agressor, né? Toda pessoa que machuca, que faz algum delito, né? Seja ele qual for, emocional, material, enfim, ele vai ser o primeiro a ser prejudicado. Né? Então ela deixa isso aqui bem em ênfase, né? Que se você revidar o mal, você se torna igual, no mesmo nível desse ofensor. Né? Mas se você perdoa e ama aquele a quem te maltratou, avanças em marcha invejável pela roda do bem. E aqui, quando a gente fala assim, amar aquele que te maltratou, será que nós vamos conseguir amar? Eu penso que amar, como diz no Evangelho, que a gente, quando encontra um amigo, a gente vibra de alegria. Quando a gente encontra uma pessoa que é um desafeto, o nosso coração não vai vibrar, né, com essa alegria. Então, o amar aos inimigos, né, quando Jesus fala que ame aos inimigos, não é ter aquele sentimento de alegria, porque amar significa o quê? Sintonia, harmonia, né? E nós não conseguimos ter esse sentimento diante de uma pessoa que nos magoou e que nos feriu. Mas amar é no sentido, assim, de não desejar o mal, não revidar, não se vingar. É um tipo de amor também. Uma oração pela aquela pessoa infeliz, porque é uma pessoa infeliz, então já é uma forma de você amar. Então, todo agressor sofre em si mesmo, é um espírito envenenado, né, tóxico, né, que produz toxinas que o vitimiza, né? Não desças a ele, senão para o ajudar. Então, quando a gente se aproximar de alguém, né, que nos magoou, nos afligiu e tudo, que a gente não entre na sintonia, não desça ao nível dele, a não ser que seja para ajudar, com um olhar, como já foi dito, de misericórdia, que ali nós estamos diante de uma pessoa muito adoecida, né? Então, o que Joana, né, nos pede, né, para que a gente tente, pelo menos, né, que a gente medite para compreender o que ocorre com ele
o teu ofensor. Não é fácil, né, gente? A gente parar para pensar, poxa, a pessoa fez uma maldade comigo e tal, mas a gente pensar, por que fez isso? Né? Então, muitas vezes a gente não vai entender, mas o fato da gente meditar e tentar compreender já é um grande passo, tá? E o que te é inusitado nele é habitual. Então, o que pra gente é uma coisa, uma surpresa, né? Uma coisa que nos choca, para ele é habitual, porque ele está com os sentimentos, né? Bem adoecidos. Então, se não te permitires a raiva ou a rebeldia, perdoarás. Então, meus irmãos, o que a mensagem do perdão hoje nos passa é essa, né? E aqui no finalzinho ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela faz uma comparação com o que acontece na natureza, né? Então ela diz aqui que a natureza, quando violentada por uma tormenta, né, ela responde àquele ultraje reverdecendo tudo e logo multiplicando flores e grãos, ou seja, depois de uma tempestade, de uma tormenta, né, de um incêndio, seja lá qual for a agressão que a natureza sofre, olha que lição maravilhosa, né, a natureza nos dá. O que acontece? As plantas rebrotam, elas têm essa capacidade de recomeçar, então ficam floridas, começam, né, como ela diz aqui, reverdecendo, então começam as folhas, né, novamente a crescer e multiplicando em breve com flores e grãos. Então, e realmente, né, se a gente parar para observar uma área de floresta, quando é devastada pelos incêndios, ou por uma tormenta, ou alagamento, tempos depois, o que ela faz? Ela ressurge, ela rebrota, né, e volta a florir. Então, que os nossos sentimentos também sejam como a floresta, como a natureza, que a gente possa agir nos espelhando com a natureza, né? Que depois de toda a tormenta emocional que a gente passar, a dor, a tristeza, a decepção, que a gente rebrote com bons sentimentos, né? E tentando ser bem melhor, né, hoje do que fomos ontem, e procurar cada dia nos melhorar os nossos sentimentos. E a caridade e o perdão andam de mãos juntas, de mãos dadas, né? Então, perdoar e ter o olhar da caridade para com o irmão que nos ofendeu é a maior prova de amor que a gente possa dar. Então, cada um sabe em que nível está, em que estágio está, para poder colocar em prática essas belas orientações que a veneranda Joana de Ângeles nos mandou através da psicografia, né, do Divaldo Franco. Então, meus irmãos, que nós possamos ter uma noite de muita paz, um sono tranquilo, uma semana abençoada, de muita luz e força e coragem para fazer as mudanças que tanto nós precisamos. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Bom, obrigada, Adele, pelas belas reflexões que nos trouxe. Pedindo a Deus de misericórdia que continue conosco, porque Ele já está conosco. Agradecendo a esses amigos queridos que já estão nos nossos lares, onde estivermos conectados, eles estarão também, né? E que estão aqui para nos ajudar a nos libertarmos de problemas, preocupações. Preocupação é perda de energia, sabemos disso, mas às vezes é difícil evitar a preocupação, né? Mas que possamos aprender para enxergar soluções, enxergar caminhos
que nos levem a situações mais confortáveis para cada um de nós. E como o tema da noite de hoje é perdão, vamos trabalhar um pouquinho o perdão em cada um de nós. Vamos inicialmente inspirar profundamente, mentalizando a energia de cura do perdão. O quanto o perdão é capaz de curar a nós mesmos, em primeiro lugar, a nossa relação com o outro. E o outro aceitando o nosso perdão também se cura. Então vamos visualizar a intensa luz verde de cura, do amor, da verdade, nos envolvendo nesse exato momento. Conversemos também com os nossos amigos espirituais, com esses atendentes fraternos que estão conosco. Vamos inspirar as bênçãos que já derramaram sobre nós, sobre o nosso ambiente. Vamos reter, vamos expirar, mais uma vez mentalizando as bênçãos que desejamos receber, inspirando profundamente, retendo essas bênçãos e expirando que não queremos mais, mágoas, ressentimentos. E uma última vez inspirando profundamente, retendo essas bênçãos de luz, de paz, de curas. E expirando tranquilidade, paz e harmonia, na certeza de que Deus nos ouve e nos ampara sempre. Então, aproveitando enquanto esses nossos irmãos queridos trabalham o nosso campo, nos trazendo as bênçãos que necessitamos, limpando o nosso campo vibracional, nossas mentes e corações. Vamos deixar ele trabalhando e vamos fazer uma visualização aqui de perdão. Essa visualização eu gosto muito. Vamos nos imaginar um local tranquilo, uma paisagem que mais cada um de nós aprecie. Pode ser um mar, ondas apenas marolando na areia da praia, uma praia deserta, areias brancas. E nós sentados ou sentadas numa esteira, numa toalha, apreciando a beleza da natureza, apreciando a vastidão do horizonte à nossa frente. Pode ser também um jardim florido, cheio de pássaros, flores lindas, como as flores do jardim da Nossa Senhora, sentados num banquinho, apreciando a beleza da natureza, que é uma das formas de nos conectarmos com Deus. Pode ser um campo verdoso, muito verde ao nosso redor, um lindo dia de sol, árvores frutíferas ao nosso redor, o multicolorido da natureza nos embriagando de luz. Seja qual for a paisagem escolhida, o importante é que inspiremos profundamente e nos sintamos em paz. Inspiremos e expiremos profundamente. Inspiremos e expiremos profundamente. E vamos contemplar o local escolhido. E no centro desse espaço, dessa paisagem que escolhemos, vamos trazer uma imensa redoma de luz, luz dourada, luz crística, luz verde da cura, do perdão. E vamos colocar dentro dessa luz aquela pessoa que nos tenha magoado, ou aquelas pessoas que nos tenham magoado. Vamos colocá-las dentro dessa verdadeira redoma de luz dourada, luz verde, luz violeta da transmutação. Vamos olhar atentamente dentro dos seus olhos. Elas estão na redoma, nenhum mal pode mais nos fazer, mesmo que tenham nos provocado um mal imenso. Neste momento, nada poderão fazer contra nós.
Então vamos olhar nos seus olhos e dizer para essa ou estas pessoas, ou essas pessoas: meu irmão, minha irmã querido, por favor, me perdoe por coisas que eu possa ter feito a você ou a vocês e que culminaram na sua ação nefasta para comigo. Eu te perdoo também. Peço que você me perdoe. Peço que você me perdoe. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Então vamos nos envolver nessa energia de perdão e vamos nos permitir acessar essa redoma com toda a segurança, envolvidos na luz crística dourada. Vamos nos aproximar, vamos estender as nossas mãos, na confiança de que as mãos do outro também estarão estendidas para o nosso contato de perdão total e absoluto das ofensas mutuamente cometidas. E assim, perdoados e perdoando, nos afastamos, dissolvemos a nossa redoma de luz. Aquelas pessoas que trouxemos para dentro se vão plenas de luz e nós ficamos na nossa paisagem plenos de luz, de paz e de harmonia. Que Deus seja sempre conosco, que estejamos sempre dispostos a perdoar ao outro, a nós mesmos, que a luz divina siga conosco agora e sempre, que assim seja. Gratidão a esses nossos amigos queridos que prepararam os nossos campos para receber bênçãos divinas. Que a luz crística permaneça conosco em nossas mentes e os nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos dê uma semana de muita paz, luz e vitórias, para que consigamos perdoar várias vezes, muita luz. Bem, boa noite a todos. Antes de encerrar, lembrando que temos amanhã Gotas de Luz, quinta-feira, no nosso canal. No sábado, o encerramento do primeiro semestre com o arraiá das Casas Irmãs Jesus e Jacó. Estão todos vocês convidados, começando um pouquinho mais cedo no sábado, às 15h30, na sede do Bonfim, na Rua Álvares de Azevedo 16. Apareçam, vai ser muito legal. Vamos trabalhar a doutrina, a caridade pela alegria, né? E no domingo, o nosso encontro com Nossa Senhora às 18 horas no nosso canal. Esperamos todos vocês nas nossas atividades virtuais e presencial. Muita luz, que assim seja.